Vamos supor que seja o seu primeiro dia em um novo trabalho. Talvez você se sinta ansioso ou nervoso. Você deseja causar uma boa impressão. Esses sentimentos são bastante comuns e podem, na verdade, ajudá-lo a permanecer alerta e cuidadoso. No entanto, após algumas semanas, uma vez que você se acostuma com o trabalho e conhece seus colegas, é comum que a ansiedade diminua, certo? Bem, para algumas pessoas, esse nervosismo inicial é bastante intenso e permanece elevado por um longo período de tempo. Para essas pessoas, o medo de ser avaliado negativamente por novas pessoas pode ser tão assustador que afeta seriamente sua capacidade de desempenhar bem no trabalho. Na verdade, a mera ideia de estar em um lugar onde podem ser observados por outros pode fazer com que elas rejeitem o emprego desde o início. Isso é o que descreve o transtorno de ansiedade social. Embora não esteja claro o que causa a ansiedade social, acredita-se que seja resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais, como ter um parente próximo com transtorno de ansiedade social ou ter sido exposto à negligência ou abuso. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5, define o transtorno de ansiedade social como um medo persistente de agir de certa maneira que possa resultar em julgamento, causando ansiedade que interfere na rotina diária e nas relações interpessoais. Além disso, esse medo ou ansiedade persiste por pelo menos 6 meses. Normalmente, o transtorno de ansiedade social causa sofrimento em situações sociais específicas ou em determinados contextos. Por exemplo, uma pessoa pode ficar muito ansiosa ao conversar casualmente com conhecidos ou ao conhecer novas pessoas, enquanto outra pessoa pode sofrer de ansiedade de desempenho e sentir-se incapaz de fazer uma apresentação ou um discurso em um casamento de um amigo. O transtorno de ansiedade social é uma condição egodistônica, o que significa que as pessoas que o possuem geralmente reconhecem que sua ansiedade é injustificada. Infelizmente, essa consciência pode gerar ainda mais ansiedade, pois elas temem que os outros percebam o quanto estão ansiosas. Por vezes, os indivíduos podem se preocupar em apresentar sintomas físicos, como tremores ou ruborização, que podem ser notados e levá-los a serem julgados. Em alguns casos, a ansiedade pode se tornar tão intensa a ponto de causar uma sensação de desrealização, em que a pessoa se sente desconectada e menos capaz de reconhecer o ambiente ao seu redor. Para reduzir suas inibições sociais, algumas pessoas com transtorno de ansiedade social recorrem ao uso de drogas e álcool, o que pode levar à dependência e vício. Segundo o DSM-5, para diagnosticar o transtorno de ansiedade social, o medo ou a evitação não devem ser causados pelos efeitos de um medicamento ou por outra condição. Isso é crucial, pois existem características distintas do transtorno de ansiedade social que se sobrepõem a outras condições. Por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, os indivíduos sentem ansiedade, mas esta não está limitada a serem julgados em um contexto social. A ansiedade geralmente é mais abrangente e inclui preocupações não sociais, como finanças ou questões de segurança física. Outro exemplo é a agorafobia, na qual as pessoas evitam lugares públicos por medo de ficarem presas e não conseguirem escapar, caso algo embaraçoso ocorra ou elas comecem a entrar em pânico. No entanto, na agorafobia, o medo não está relacionado tanto a ser julgado, mas sim a ficar preso em uma multidão e não conseguir escapar. O tratamento geralmente envolve psicoterapia, medicamentos ou uma combinação de ambos. No caso da psicoterapia, é comum recomendar a terapia cognitivo-comportamental, que ensina novas formas de pensar e comportamentos para lidar com a proximidade com os outros. Os antidepressivos são a escolha mais comum de medicamentos, incluindo inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRSS, inibidores de serotonina noradrenalina, IRSNS, e benzodiazepínicos, além de beta-bloqueadores. Os ISRSS ajudam a regular os níveis de serotonina no cérebro, enquanto os IRSNS ajudam a regular a serotonina, noradrenalina e dopamina para controlar a ansiedade. Os benzodiazepínicos são substâncias psicoativas que possuem efeito relaxante. Os beta-bloqueadores podem ajudar a aliviar os sintomas físicos da ansiedade de desempenho. Embora os medicamentos possam ser eficazes a curto prazo, a terapia cognitivo-comportamental oferece mais benefícios a longo prazo, devido ao potencial de efeitos colaterais indesejados.
Resumindo, pessoas com transtorno de ansiedade social vivenciam um aumento da ansiedade ao agir de certa forma ou ao apresentar sintomas de ansiedade, temendo serem julgadas negativamente por outros. Essa ansiedade está geralmente restrita a contextos sociais específicos e é grave o suficiente para interferir significativamente na vida cotidiana.